como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa aula de número 51. E na aula de hoje vamos estar aprendendo como criar o Inner Join, a ligação de uma tabela com outra. Como é que a gente faz esse cruzamento de dados e retornando dados incomuns entre duas tabelas do banco de dados Access. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. A aula de hoje vai requerer muito da sua atenção. Então vamos lá. Clico aqui nessa forma para chamar o formulário. Vou logar com o usuário e senha. Clique em login. Loguei aqui no sistema. NeoHops, seja bem-vindo. Vamos aqui na consulta das vendas. Então eu venho aqui em pesca e vende. Esse último botão. E quando eu clico nessa lupa, ele traz todos os dados das minhas vendas. Esses dados são provenientes dessa tabela aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. TBL vendas. Então todos esses dados que estão aqui nessa tabela, eu estou visualizando nesse list box. Isso aqui aprendemos na aula passada. E aí o que é que você vai aprender na aula de hoje? Observe, ó. Nessa coluna onde eu estou visualizando, ó, o ID vendedor, ao invés de eu ver o ID, eu gostaria de ver o nome do vendedor. Só que esse nome do vendedor, ele não está nessa mesma tabela, ó. Se você reparar, ó, aqui nessa tabela eu não tenho o nome do vendedor. Até porque se eu tivesse, seria inconstância de dados. Aonde é que está o nome do meu vendedor? O nome do meu vendedor está aqui na minha TBL vendedor. Deixa eu mostrar aqui a você, ó. Então aqui tem uma coluna ID vendedor e tem uma coluna com o nome do vendedor. E aí como é que eu faço o cruzamento entre essas duas tabelas e retornando dentro de um list box? A gente vai utilizar o Inner Join, que é a união de dados entre duas ou mais tabelas. Então, para que isso possa ser possível, eu tenho que ter campos em comum entre essas duas tabelas. Se você reparar, ó, aqui nessa tabela TBL vendas, eu tenho o ID vendedor. Nessa tabela TBL vendedor, eu tenho o ID underline vendedor. Observe que a nomenclatura está um pouquinho diferente. Um tem esse underline entre o nome, o outro não tem. Mas isso aqui é indiferente. O que interessa é que entre os campos, perdão, entre as tabelas tem esse campo em comum. Ou seja, tem esse ID relacionado ao vendedor. Então, como essas duas tabelas têm campos em comuns, eu consigo fazer esse cruzamento e retornar da forma que eu queira expor ali dentro do meu list box. Então, se repararmos que eles têm campos em comuns, eu posso, por exemplo, ó, puxar o nome do vendedor lá para dentro daquele list box. Tá entendendo a lógica? Tá um pouco confuso, vai ficar mais fácil agora na prática, ó. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Vou fechar dentro do vendedor, Visual Basic, exibir aqui meu Project Explorer, FRM principal. Duplo clique aqui nessa lupa. Tudo isso aqui eu já lhe ensinei passo a passo, que é o carregamento dos dados dentro do list box. Só que antes de eu fazer esse carregamento, o comando que vai fazer a união entre os dados é este daqui, que a gente vai iniciar agora. Esse comando aqui, ele faz apenas a seleção e trazer todos os dados de uma única tabela. Então a gente vai comentar ele, e agora a gente vai trabalhar com o cruzamento entre duas tabelas para trazer para dentro desse list box. Então eu vou utilizar o nosso comando SQL, que é uma variável que criamos desde a primeira aula. Será igual. Muita atenção à parte de agora, ó. Vou passar aqui o select, ou seja, estou fazendo uma seleção. Eu não vou passar mais esse asterisco, porque esse asterisco indica que eu quero todos os campos. Como eu vou estar cruzando dados entre duas tabelas, para que o VBA consiga saber que campo pertence a que tabela, eu tenho que primeiro especificar o nome da tabela. Eu coloco um ponto e entre colchetes eu coloco o campo dessa tabela. Então vamos lá. Por exemplo, ó, TBL underline vendas. Eu vou querer o campo chamado, ó, vou colocar um ponto. Entre colchetes eu vou utilizar o campo chamado ID venda.
Esse campo aqui não é comum entre as tabelas. Esse campo é pertencente à TBL Vendas. Vírgula. Para que eu possa fazer a separação de um campo com o outro, eu coloco essa vírgula. Agora eu vou utilizar o TBL underline vendedor, que é o nome da minha outra tabela. E eu vou querer ver no meu list box qual campo, ó. Entre colchetes, eu vou colocar o nome vendedor. Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Deixa eu só fechar aqui o colchetes. Então vamos aqui na nossa tabela, ó. E é isso mesmo, ó. Na TBL vendedor, eu tenho aqui a coluna chamada nome vendedor. Não se confunda, eu não vou pegar o ID vendedor para retornar. O ID vendedor, eu vou comparar de uma tabela com a outra tabela. Mas o que eu quero retornar é o nome do vendedor. Então, por isso que eu estou passando esse campo. Agora, eu vou estar apontando o nome das minhas tabelas através do from, informando a TBL, underline vendas. E muita atenção. Agora a gente vai utilizar o inner join. Inner join, ou seja, a união de duas tabelas. E eu vou estar unindo a TBL vendas com qual tabela? Com a TBL underline vendedor. Aqui eu estou unindo. Só que para que eu possa fazer essa união, eu tenho que falar quais campos em comum tem entre essas duas tabelas. Então eu passo aqui o on e vou informar aqui na minha TBL underline vendas, ó, ponto. Vou informar aqui o campo que tem na TBL vendas, que eu vou comparar com o campo da TBL vendedor. Na minha TBL vendas, eu tenho o ID vendedor. Deixa eu só colocar aqui a maiúscula. E eu vou colocar o sinal de igual. E na minha TBL underline vendedor, ponto, abro aqui o colchetes, eu tenho a coluna chamada ID underline vendedor. Deixa eu só fechar aqui com o colchetes. Se por acaso as duas tabelas tiverem a mesma nomenclatura de campo, não é problema. Observe que aqui a gente especifica o nome da tabela primeiro, antes de passar o campo, ó. E fecho aqui com aspas duplas, ó. E aí a gente vai fazer um teste. Eu vou salvar o que fizemos até aqui. Como eu estou pegando apenas dois campos, ó, o ID venda e o nome vendedor, aqui vai dar um erro se eu deixar dessa forma. Então eu vou comentar essas colunas do meu list box, ou seja, eu só vou trazer dados para duas colunas nesse momento. Vou executar. Então vamos aqui logar com Nel, assim 1, 2, 3, clique em login, ok, pesque venda, e agora é a hora da verdade. Será que vai funcionar? Vou clicar nessa lupa e observe que retornou. Será que trouxe certo? Vamos tirar agora a prova, ó. Deixa eu colocar aqui o meu banco de dados aqui do lado. Se você reparar, ó, lembre que o primeiro ID que aparecia aqui era o ID de número 2. Tanto é que está aqui, ó, TBL vendas, ó. As três primeiras linhas do meu list box, ó, aparece Ricardo. É o ID de número 2, ó. Observe, ó. 2, 2 e 2. E agora retorna aqui o texto Ricardo. Se eu for aqui no TBL vendedor, você vai reparar, ó, que o 2 realmente é o Ricardo, ó. ID 2, ó, Ricardo, Ricardo e Ricardo, ó. Quem é o 3? Donizete. E traz aqui, Donizete, ó. 1, 2, 3, 4 vezes aparece aqui Donizete Barbosa, que é esse vendedor aqui, ó, Donizete Barbosa. Aqui abaixo aparece só o nome Donizete, que é esse vendedor aqui, número 12. Se a gente ir aqui na TBL Vendas, você vai reparar perfeitamente, ó, que era o ID de número 2, o número 3, o número 15, o 12 e o 15, ó. Ou seja, funcionou perfeitamente o nosso código, ó. Então, substituímos aqui no list box, ao invés de eu ver o ID do vendedor, agora eu consigo ver o nome do vendedor. E a gente agora, para finalizar esse vídeo, a gente vai fazer o que, ó? Observe que esse código, de certa forma, ficou grande, né? Provavelmente você que está me assistindo agora não conseguiu. Se você chegou agora, vai ter que rever o vídeo para ver o início do código, né? Mas observe que ficou grande, você não vai conseguir ver em toda a sua tela, ó, uma tela única, né?
Então, vamos aqui fazer uma quebra de comando. Só que aqui eu estou utilizando o comando SQL. Então, se eu estivesse utilizando apenas o VBA, você sabe perfeitamente que bastaria eu dar apenas um espaçamento e um underline. Só que aqui eu estou utilizando um comando SQL, então eu não posso fazer uma quebra de comando dando apenas um espaçamento e underline. Então, o que é que basicamente eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Muita atenção, vou dar um espaçamento, é muito importante isso, ó. Se você não der o espaçamento, vai dar erro. Entre aspas duplas, aqui eu vou dar um Enter, já vai dar um erro provavelmente aqui, ó. Observe, ó. Para que eu consiga fazer uma quebra de comando utilizando comandos SQL, o que eu faço? Ó? Eu vou pegar aqui esse próprio comando SQL, vou dizer que ele é igual a ele próprio e vou concatenar. Muita atenção, vou comentar isso daqui, vou colar aqui, ó, observe. Aí vem novamente o aspas duplas, observe que aqui acima eu não deixei espaçamento, mas aqui eu sou obrigado a fazer isso. Provavelmente dessa forma o nosso código já iria funcionar. Mas ainda, provavelmente você não está conseguindo ver todo o meu código na tela, né? Então, para facilitar mais ainda para você, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um espaçamento aqui, underline, perdão, aspas duplas. E dou um Enter. Vai provavelmente dar o erro novamente. O que eu faço, ó? Vou fazer aqui a quebra de comando, ó. Vou copiar até aqui, vou colar aqui. Observe, vou dar novamente esse espaçamento. Aqui não é obrigatório dar esse espaçamento. Observe que eu não vou dar o espaço. E pronto, agora você consegue ver todo o comando em uma tela só. E tudo isso aqui faz o que aquele código já estava fazendo. Eu apenas quebrei aqui o comando SQL. Então vamos lá. Vamos verificar se vai funcionar. Ó. Login. Venho aqui pesca e venda. Clico aqui na lupa e funcionou perfeitamente. Agora, mais os demais dados. Bom, se você reparar, eu vou ter que fazer o cruzamento em mais de duas tabelas. Então eu vou ainda estudar como eu fazer isso. E em um próximo vídeo a gente vai, conforme vai aprendendo, a gente vai fazendo aqui as aulas juntamente com você. Lembrando que esse projeto eu estou criando juntamente com você. E para que esse vídeo possa ter continuidade, eu espero muito o seu gostei. É ele que me motiva a trazer conteúdos aqui para o canal. O seu gostei e, claro, o seu comentário, a sua opinião é muito importante para mim. Se você assistiu até aqui, a forma que eu tenho de saber é você comentando no nosso vídeo. Comenta aí, Joy. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo e que gostou do conteúdo e que quer a continuidade dessa série. Comenta aí, Joy. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aí no canal do nosso amigo Felipe, do canal Tribo Digital, que faremos uma live provavelmente no dia 11, provavelmente no dia 1º, agora do mês de agosto, vamos fazer uma live sobre Joy. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito, a estar se inscrevendo agora no nosso canal. Ó. Faça como esse novo inscrito que acabou de se inscrever. Se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo desse gratuito.